E depois chega ali Frei João, tem outro, Frei... Como Junípero. que é? Junípero. Ah. E qual que é essa relação aí com eles? Esses são frades mais jovens, com a ordem já, vamos dizer assim, bem conhecida, né? Mas foi contemporâneo de Foram Assis? contemporâneos de Francisco. Primeiro falar de Frei João, ele já era de idade, era pobre também, não tinha posses, mas ele via nos franciscanos uma inspiração também. E via quando eles iam mendigar, como também via quando eles trabalhavam nas lavouras para conseguir, e sempre recusando dinheiro, porque era uma orientação de Francisco, um frade menor jamais poderia aceitar qualquer valor em dinheiro, sempre ou em alimento ou em tecido, que era para fazer os hábitos, né? Então, porque assim, eles também eles eram mendicantes, mas não queriam ser vistos como vagabundos, né? Eles tinham que contribuir para a sociedade de alguma forma. Então eles trabalhavam nas lavouras. Frei João observava tudo isso, ainda era simplesmente João. E ele encontrou uma vez com Francisco e se ajoelhou e pediu para entrar na ordem, né? E aí Francisco falou assim, olha, meu irmão, você quer entrar para a ordem? Tudo bem, então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele falou assim, olha, só que eu não tenho posse, a única coisa que eu tenho é uma vaquinha. E aí, mas eu acho justo a gente doar a vaca para os pobres. E assim foi feito. Só que a família de Frei João ficou sabendo e foram atrás, eles queriam uma vaca. Era o único meio de sustento da família, que era dali que tirava o leite para fazer o queijo e outras coisas, a manteiga, tudo para comercializar, para ganhar o dinheiro, né? E aí Francisco falou, não, tudo bem, vocês fiquem com a vaca e eu fico com o irmão, né? E aí João entrou para a ordem, com muita alegria. E uma história engraçada de Frei João é que tudo que Francisco fazia, ele fazia igual. Nas pequenas coisas. Se Francisco ajoelhava para orar, ele ajoelhava e orava. Se Francisco tossia, ele tossia. Se Francisco pegava uma vassoura para varrer ali o chão, ele pegava a vassoura e ia varrer o chão também. E aí aquilo começou a incomodar, além... Francisco achou engraçado a situação, mas aquilo começou a incomodar, né? Poxa, tudo que eu faço, eu coço a orelha, ele coça a orelha, que história é essa, né? E aí ele perguntou, meu irmão, por que você faz isso, né? Ele falou assim, não, olha, pai Francisco, é que eu prometi para Deus, né, que para ser santo, eu ia seguir todos os seus exemplos e eu não posso perder nenhum detalhe, eu tenho que fazer tudo à risca. E aí Francisco pediu a ele, pela santa obediência, que não fizesse mais aquilo, né? Que ele podia seguir outros exemplos, fazer caridade, né? Não precisava exatamente imitá-lo. Então, e ele era tão simples e tão generoso que Francisco o chamava de São João, né? De Santo João. E todo mundo se referia a Francisco como pai? Como pai Francisco, sempre como pai Francisco. A própria Clara de Assis também chamava Francisco de pai, que era o pai de todos, né? E Francisco gostava, porque na verdade ele tinha todos como filhos, né? Ele queria proteger os seus filhos, né? Por isso que ele se propôs a ir até o Papa, né? Pedir autorização. Porque para ele não havia necessidade disso. Ele só queria viver a liberdade na sua simplicidade, né? Mas para proteger os seus filhos, ele se propôs a ir até Roma. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.